Universidade no exterior, sem vestibular, totalmente gratuita e ainda por cima num país que a gente não precisa nem de visto para entrar. Parece muito surreal para ser verdade, né? Mas é verdade. Fala, gurizada! Leane do canal Mundo Trip aqui, e o nosso principal objetivo aqui no Mundo Trip é te inspirar e te ajudar a realizar o teu sonho de viver uma experiência no exterior. E o vídeo de hoje é mega especial. Tu vai assistir uma entrevista que eu fiz com a Gabriela e com o Vini lá na Argentina. Eles estão estudando medicina lá em Rosário, na Argentina. E, sério, tá muito massa esse vídeo para quem quer fazer uma universidade, para quem quer cursar um curso no exterior. Não perde, assiste até o final, mas fica ligado porque esse é um conteúdo exclusivo do Método GPS para sair do Brasil, o nosso curso onde a gente ensina dezenas de maneiras de sair do Brasil, a como montar todo o planejamento para finalmente tirar esse sonho do papel. Então ele vai ficar disponível por muito pouco tempo aqui no YouTube, inclusive se tu está assistindo ele agora, pode te considerar uma pessoa sortuda porque logo logo ele não vai estar mais no ar. Então aproveita e bom vídeo! Fala, gurizada! Hoje eu tô aqui em Rosário, na Argentina, com a Gabriela e com o Vini para falar sobre uma super oportunidade que muita gente que tá no Brasil ainda não sabe que ela existe, que são as universidades argentinas, as universidades públicas na Argentina. Já existem muitos brasileiros que estão aqui estudando, mas muita gente ainda não sabe, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, especialmente sobre a Faculdade de Medicina na Argentina. Bom, os guris estão aqui já há quanto tempo mesmo? Eu vai fazer 2 anos e meio e a Gabi já vai fazer 3 anos. Vai fazer 4 anos. 4 anos já. Sim, eles estão estudando medicina aqui na Argentina, aqui em Rosário. Estudam numa universidade pública. Como é que funciona então o processo para vir estudar na Argentina? Qualquer pessoa consegue estudar aqui? Qualquer brasileiro pode? Como é que funciona? Então, a Argentina ela é um país um pouco diferente da maioria dos países, assim, a legislação dela é bem generosa tanto para os argentinos quanto para os estrangeiros, e não só para medicina também. Aqui no caso em Rosário, a gente tem a Universidade Nacional de Rosário, a UNR, ela está composta por medicina, arquitetura, direito, filosofia, psicologia, então tem várias áreas que possibilitam qualquer brasileiro ou qualquer pessoa do mundo poder vir para cá. Basta ter um ensino fundamental e médio completo, né, ter a documentação certinha. E a documentação que a gente recebe no Brasil quando termina o ensino médio vale para estudar aqui? Ela é válida, tem que fazer um trâmite todo em relação a alguns órgãos oficiais lá no Brasil e depois fazer a tradução. Assim, esse processo ele requer algumas partes mais técnicas, assim, mas existem alguns canais no YouTube, ou até a Gabi também, ela entende mais essa parte burocrática. Não é tão difícil, é possível fazer sozinho. Tu tem como contratar uma assessoria para fazer essa parte ou fazer por conta? Vocês fizeram os dois por conta própria, né? E como é que foi o processo para fazer para vocês? Foi bem tranquilo porque tem bastante gente que ajuda, né? Muita informação, tanto da internet quanto do pessoal que tá vindo para estudar aqui em Rosário. Tem grupos formados pelo WhatsApp que possibilitam, dão muita informação, e as assessorias também, é um valor alto que tu paga, mas a tranquilidade também por parte de poder fazer. E que tipo de documento que precisa? Tipo, precisa de passaporte, de comprovante de que concluiu o ensino médio, que mais? Faz 4 anos que eu fiz meus documentos, mas na minha época o que eu lembro foi passaporte, era obrigatório. Tinha que fazer a tradução do passaporte também. Passaporte? Mesmo sendo um documento internacional, eles requerem a faculdade obriga a tradução dele. Depois a gente tinha que pegar o certificado de ensino médio, de conclusão do ensino médio. Coisas simples, assim, que todo mundo tem. Coisas básicas de ensino médio, assim. E aí depois o que é um pouquinho mais burocrático, digamos assim, que pedem mais documentos, é a parte do documento daqui, que é o DNI. Pra morar aqui. Porque a gente até tem uma outra aula no Método GPS falando sobre o visto do Mercosul, que brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, enfim, todos os países pertencentes ao Mercosul, eles têm um acordo que é para facilitar qualquer pessoa desses países a morarem nos países que também fazem parte do Mercosul.
e a Argentina também faz parte, então é bem facilitado com relação aos outros países para vir morar aqui, mas claro, tem um processo para fazer a documentação que é o DNI. O DNI é como se fosse o CPF, né? É como se fosse a identidade. A identidade, sim. A identidade do Brasil. Existe um outro fator também que ele pode limitar, é a questão que se pede um antecedente pessoal, né, para ver se tem alguma eles chamam de pendência. antecedentes penais, que se é... alguma, Sim, tem antecedentes um problema com a criminais, polícia, assim. alguma questão pendente. Isso prudencial, jurídica, né? Exato. E aí isso pode ser um fator limitante, mas como a maioria das pessoas não tem isso, aí a gente tira lá do Brasil e daqui da Argentina também, porque às vezes o pessoal vem um pouco mais cedo e comete algum delito, alguma coisa, e aí fica bem complicado, tanto para tirar a documentação daqui, né, que é o DNI, a identidade deles aqui, quanto para ingressar na faculdade. Massa. E como que funciona o processo de admissão das faculdades, que esse é com toda certeza um dos pontos altos das universidades argentinas, que além de serem públicas, não tem que pagar, não todas, né, mas claro, existem muitas universidades públicas, a parte da admissão é muito tranquila se comparada ao Brasil, que é aquela coisa vestibular, todo mundo se matando por uma vaga. A Argentina, ela é bem conhecida por ter políticas de ingressos livres dentro da faculdade. Ou seja, não precisa fazer vestibular. Não precisa fazer vestibular, a única coisa que tu precisa fazer é entregar toda a documentação que eles exigem. E além disso, tu tem um curso introdutório da faculdade. Tu foi a última a fazer, mas te dá um conhecimento gerais sobre conceitos de... o nome do curso é o módulo... Introdutório Universitário. O módulo Introdutório Universitário, que é o MIL. E aí o que acontece? Nesse MIL ele vai tratar mais as questões assim da parte da bioética, da parte do direito. Todos os direitos humanos. Direitos universais que todas as pessoas têm e realmente a Argentina ela é um grande exemplo para os outros países, assim, porque além dela ser pioneira aqui na América Latina nas universidades, em abrir universidades, as primeiras universidades foram... Sim, a primeira universidade, a gente estava em Córdoba agora há pouco, a primeira universidade da América do Sul foi em Córdoba, a primeira universidade daqui, e é pública. Então é só trazer os documentos e aí tu já pode participar desse curso introdutório. No meu ano, o curso do MIL foi em fevereiro. Mas o normal é sempre começar em dezembro. Tem 3 aulas em dezembro, depois eles têm as férias da faculdade e reinicia de novo fim de janeiro e início de fevereiro. Só que tu tem que ter a inscrição prévia, que é pelo site, alguns meses antes, 2, 3 meses antes. Tu te inscreve pelo site e depois nessa inscrição tu vai agendar um turno pra poder ir na faculdade entregar os documentos. Sim. Tem alguns documentos que eles até deixam tu entregar depois, que é o DNI, que demora mais tempo, porque tem uma grande procura de gente pra fazer o DNI. Então eles demoram, eles deixam tu ficar, tipo, acho que é uns 6 meses pra te poder entregar o DNI. Demora um pouquinho. É uma precária que eles dão um documento que vale temporariamente, assim. E outra coisa que eles estão exigindo agora, que começou no ano do Vini, no meu ano não teve, foi a prova de espanhol. Eles estão exigindo espanhol fluente. Essa era outra pergunta que eu ia fazer. Eles exigem espanhol então agora? A partir do ano passado, foi do ano passado, né? Desde o ano passado. Do ano passado eles começaram a pedir um nível básico, assim, não é um nível assim, fluente avançado, é um intermediário do espanhol. É uma fluência básica. Tu tem que saber falar, tu tem que saber escrever, tu tem que saber ler. A prova vai ser isso daí, tu vai ter que fazer uma prova de escrita, de leitura e de fala. Sim. Tu tem que ter o básico, não é que tu tem que falar perfeitamente com o sotaque deles aqui, senão que tu... E como é que era o espanhol de vocês quando vocês chegaram? No teu ano não tinha prova, mas ainda assim tu tinha que acompanhar as aulas, como é que foi o espanhol? Eu não falava nada de espanhol, nada de espanhol. E eu achava que eu falava alguma coisa. Eu cheguei aqui e o pior de tudo foi que eu cheguei e fui morar com mais 2 brasileiras. Então eu não tinha contato nenhum com o espanhol. Elas falavam pra mim tudo que eu precisava e a partir do momento que eu fui morar sozinha foi que eu aprendi o espanhol. Então eu cheguei aqui em março de 2016 e eu fui começar a falar alguma coisa em outubro, mais ou menos, agosto. E tu? Pra mim foi um pouco diferente, que eu cheguei aqui também, não sabia falar nada e aí... já fui morar com a Gabi e ela fez um método mais radical comigo, porque ela em nenhum momento ela falava por mim, ela fazia com que eu fosse falar, eu fosse me virando. E aí eu tive a oportunidade de conhecer argentinos assim já na primeira semana que eu vim. Então foi muito bom pra mim, porque eu também, isso é uma outra questão que é muito importante, que o pessoal que tá afim de vir pra cá não tem que se preocupar muito, é que o argentino em geral, assim, eu posso dizer que a grande maioria é muito receptivo
principalmente cidades maiores, assim, Rosário é uma cidade que está acostumada a receber estrangeiro, eles recebem muito, muito bem, eles conversam, eles são interessados. Tá, então tu chegou aqui sem espanhol. Quanto tempo depois tu foi fazer a prova? Eu acho que foram 3 meses depois, né? E aí tu já conseguiu passar na prova? Eu consegui passar, ela não é uma prova muito difícil, mas assim, depende muito do quanto tu tá disposto a te expor no começo do processo. Sim. Porque se tu chegar aqui e conhecer amigos que são brasileiros e falam espanhol, e aí tu preferir que ele sempre fale por ti, vai demorar muito mais. É muito comum tu chegar aqui e querer encontrar brasileiro pela questão da comunidade. Sim, da afinidade também, né? Mas é muito importante, ainda mais agora a faculdade exigindo essa prova, que tu te exponha, que tu te permita aprender. E tente aprender também antes de vir, né? Exato. O máximo que puder aprender antes de vir. Eu até faria uma recomendação, assim, que eu acabei descobrindo com o tempo no começo, antes, quando eu decidi vir morar aqui, quando vim pra cá, não sabia que existia, não sabia o quão bom era, mas depois com o tempo fui descobrindo. Eu recomendo pra quem quiser vir começar a assistir o cinema argentino, ele é muito bom, é um cinema de alta qualidade, assim, eu acredito que na América Latina ele é um dos principais. Netflix tem vários filmes que valem muito a pena olhar, a qualidade de filme, são histórias universais, assim, que eu tenho certeza, porque já ganhou vários prêmios internacionais, então vale muito a pena olhar ali com exatamente com a legenda em espanhol ali mesmo, que dá bem para entender, parecido com o português. E além do mais, ler livros assim de escritores argentinos também, tem vários escritores que valem muito a pena, porque aí já é uma oportunidade de entender como funciona a lógica argentina, que é diferente da do Brasil. A gente tem o nosso jeito de viver lá, eles têm as peculiaridades deles aqui, e a partir dessa maneira de entrar em contato com os registros deles, a gente vai facilitando a maneira que a gente se relaciona com eles, né? Com certeza. A gente já falou que sobre o processo de entrar na universidade, mas muita gente entra, mas nem todo mundo passa, né? É meio que o processo seletivo acontece ao longo do caminho. E já aproveitando que a gente vai entrar nesse assunto, como é que é a qualidade, como é que é o sistema de ensino das universidades aqui? Porque é bem diferente, né? Logo que tu chega aqui, tu começa a escutar muita gente falando que a faculdade ela não tem o vestibular no sentido de te possibilitar entrar na faculdade, porém tem nós, pelo menos brasileiros, dizemos que o vestibular é o primeiro ano da faculdade. Com certeza. Os primeiros conteúdos da faculdade, tu já nota que o método é totalmente diferente, a língua te trava um monte no início, fora que a rotina é totalmente diferente, ainda mais para um curso de medicina, né? Então, muita gente entra, é uma quantidade gigante de pessoas que entram na faculdade, não sei quantos foram esse ano, mas é muita gente. É uma quantidade muito grande. E não sei se metade do que entrou chega no segundo ano. Eu acho que muito menos. O ano passado que eu entrei foi uma porcentagem, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas eu acredito que entre 20% e 30% é muito pouco. Conseguiu ir pro segundo ano, né? Então é uma... Mas isso não é um sinal de que a faculdade é ruim, pelo contrário, mostra o quanto a faculdade é boa e difícil no sentido de aprendizado. O método da faculdade é o método PBL, que já tem algumas faculdades do Brasil, em Porto Alegre tem uma, em São Paulo eu sei que tem outra faculdade, não me lembro quais são, e já está sendo colocado em faculdades do Brasil, mas ela se originou em Harvard. E é um método bem difícil, bem diferente. Como é que funciona? Quer explicar? Não. Quer explicar? Não. Posso explicar se quiser continuar. Não, eu prefiro que tu explique. Vai. Não, o método PBL ele é baseado em unidades de problemas, né? A gente sempre, quem chegar aqui para estudar vai ver que vai ter o P1, o P2, o P3. Isso aí quer dizer unidade de problema número 1, número 2. Porque desde o começo desse primeiro ano, o intuito da universidade é fazer com que o conhecimento seja aplicável, né? Não ficar só no campo teórico, ou ficar tipo, por exemplo, eu vou estudar o sistema digestivo, aí fica tudo... Não, eu tenho que aplicar esse sistema digestivo como é que é numa criança, para um recém-nascido, como é que é no período embriológico, ele está lá no período intrauterino, como é que funciona para o adulto, para o idoso. A unidade de problema que ela faz, ela te dá uma historinha, que no primeiro ano é bem curtinho, assim, é só algumas ideias. Um caso, por exemplo, de 2 pessoas sentadas num parque que pensam sobre determinada coisa, sobre uma determinada situação. E de acordo com aquilo ali, com palavras-chave do problema, tu vai estudar tudo
dê um conteúdo específico. E aí essa unidade de problema tu vai estudar anatomia, tu vai estudar química, biologia. E aí tu estuda por tua conta, porque tu não é aulas, né? A faculdade ela te dá a possibilidade de seminários, que são aulas como se fosse no Brasil, só que com bastante gente, ainda mais no primeiro ano. E todos os dias? Não todos os dias, depende da semana. Tem semanas que vai ter aula todos os dias. E isso é outra coisa, os horários da faculdade, a única coisa que é fixa é as tutorias, que a gente chama. Que vai ser com o mesmo professor todo o primeiro ano, porque a partir do segundo ano já é um professor diferente. E que tu vai discutir as unidades de problemas na tutoria. E não é o professor que vai explicar, é tu que vai com os conteúdos. Tu estuda em casa. E vai explicar na aula. Sim. É obrigatório falar nas tutorias, é um requisito. Toda sexta-feira existe um painel virtual lá que eles vão te atualizar. Não é tão desordenado. Na sexta-feira eles vão te dar o cronograma da outra semana. E aí tu vai poder te organizar ali. Tu vai ver, tem dias que, por exemplo, tu vai entrar às 8 da manhã, tu vai sair às 2 da tarde. Depende do horário que tu escolhe, né? Por exemplo, se tu escolher um horário das 2 da tarde, os teus seminários, os teus laboratórios vão ficar das 2 às 8, por exemplo. Depende. Mas se tu colocou de manhã, a probabilidade é que as tuas aulas fiquem das 8 da manhã até meio-dia, 2 horas. Então varia muito como tu escolhe o teu horário. Então tem a questão da presença nos seminários, que aí o seminário é como se fosse a aula que todo mundo está acostumado. É claro que é um auditório bem maior. Geralmente com slides, slides. E aí vão ter professores ali que são das áreas. O seminário vai ser, por exemplo, de anatomia, o seminário de histologia. Eles avisam qual vai ser o conteúdo. Os laboratórios, que geralmente é 100% ou 75% de presença, que aí já é algo um pouco mais prático, assim, que a gente vai ver um tecido, vai ver uma peça anatômica, já é uma coisa mais prática, que também é obrigatório. E aí, como a Gabi falou, da tutoria, que essa é a grande diferença, assim, do Brasil para a Argentina, que a metodologia deles é muito mais ativa. No Brasil a gente está acostumado sempre a sentar ali na aula, ficar vendo o professor passar o conteúdo, dar uma explicada lá e a gente vai copiando. Aqui não. Geralmente a gente vai ter um caderno que se chama uma guia ali, que é o caderno do aluno, e aí a gente tem uns temas para poder estudar. E aí a gente chega no dia da tutoria e a gente discute entre os alunos. E o tutor, ele vai ficar mais analisando. Ele guia, Exatamente. tira dúvida. Ou seja, vocês pegam ali toda a lista de conteúdos e estudam antes de ir pra aula. Aí chega na aula, debatem. Exato. E aí como é que são as provas depois? Então, aí nesse processo aí, o tutor ele vai fazendo uma avaliação. Por exemplo, ele vai dizer, olha, nessa unidade de problema eu tive 4 aulas. Aí a Gabriela não falou nada, faltou aula e tal. Influi não só o fator de tu falar, influi o fator de socialização, de tu deixar o teu colega falar também, de tu ter de tu realmente poder aproveitar a aula em todos os sentidos. No sentido de tu expressar bem, tu saber expor tuas ideias. Então não é só o fator de tu simplesmente chegar na aula e começar a falar. Influi vários fatores e a partir disso daí o teu tutor vai analisar se tu tá muito bem, se tu tá bem ou se tu tá muito mal, que é o que eles classificam como insatisfatório, satisfatório e muito satisfatório. Tu tendo, no primeiro ano, tu tendo muito satisfatório em praticamente tudo, tu tem a possibilidade de ficar o colóquio, que seria o melhor aluno, digamos assim. Só que no primeiro ano tu tem prova que é de múltipla escolha. Os próximos anos agora Escrito. Vão colocar em todos os anos. Múltipla escolha é de marcar. Sim. Não é oral. Não é oral. Tem a oral, tu pode fazer o livre, que é não aprovar essa prova ou simplesmente não ir nas tutorias, tu fica livre na faculdade e tu tem a possibilidade de fazer a prova oral, que é quando termina o conteúdo, começa as provas orais. Só que pra te poder fazer a prova oral livre, tu tem que fazer o conteúdo, tu tem que fazer essa parcial antes de fazer a prova, aprovar a parcial e depois fazer a prova oral, que é bem mais difícil. Mas isso aí quase ninguém faz. É pouca gente porque é muito difícil. É muito difícil. Sim. Mas geralmente no primeiro ano tu tem duas parciais no primeiro conteúdo. São as escritas. Que são de múltipla escolha, de marcar. Do primeiro eles dividem, são 9 UPs no primeiro conteúdo do primeiro ano. Eles dividem em 5, aí tu faz a primeira parcial, depois o restante das UPs tu faz a segunda parcial. Tu tem que aprovar sim ou sim 2. Tem que tirar mais de 6 nas 2. E no segunda matéria do segundo ano, que vai ser a parte de nutrição, tu vai ter uma parcial, que é uma prova de eu acho que era importante também dar uma ênfase em relação à prova que vai ter que classificar
que vai te deixar apto para passar para os próximos conteúdos. Essa prova, na verdade, não tem a prova pro segundo ano. A prova que vai conseguir realmente te deixar... Passar para o próximo ano? São as provas orais, né? Uhum. Então, o que acontece? Não é uma prova que vão te dar lá as perguntas, tu vai ter um tempo para pensar, não. Tu vai estudar o conteúdo do quadrimestre, e quando tu te sentir preparado, vão ter algumas datas que tu pode escolher, e aí tu vai chegar lá. É uma experiência bem diferente, assim, porque são corredores... É como se fosse uma apresentação de TCC. São corredores cheios de pessoas ali esperando, geralmente separado por letra, na ordem alfabética. E aí chegou lá na minha letra lá, tô esperando no meu dia e vão chamar lá, ó, Vinícius, vamos lá fazer a prova. Aí vão ser geralmente 2 ou 3 professores, geralmente são 2. E eles são especialistas em uma área, geralmente no primeiro ano eles não são assim... eles são mais são professores da faculdade. Alguns dos outros anos já são médicos mais especializados. Mas no primeiro ano, vamos supor, eu peguei um cara da cátedra de anatomia e um cara de medicina e sociedade. Ou um cara de histologia e fisiologia, não importa. Uhum. A questão é que o diferencial da faculdade é que ela faz tu integrar todo o conhecimento. Não se estuda na UNR, por exemplo, assim, eu vou estudar só anatomia, que é o estudo da descrição das peças macroscópicas. Não, tem que estudar anatomia, fisiologia, como funciona essa peça e quais os tecidos que formam. Então ela faz tu estudar tudo integrado, porque na prova tu vai pegar diferentes professores e tu tem que saber explicar tudo. Desde um ponto de vista social, desde um ponto de vista psicológico, do ponto de vista biológico. Então faz tu ter um raciocínio um pouco mais... tu tem que ter um raciocínio crítico, assim, não tão assim, por exemplo, objetivo. Não, tu tem que ter uma expansão na hora de pensar. Sim, tu não pode simplesmente decorar o conteúdo, tu tem que entender e explicar. Exato. E vocês acreditam que esse método, ele é diferente, obviamente, e talvez superior ao ensino tradicional? Ele tem vantagens e desvantagens, assim, o que eu acho que, assim, na Argentina, que até por eles terem essa filosofia de poder incluir todo mundo dentro da universidade, acaba que na UNR, por exemplo, acontece de ter muitas pessoas, então o ideal do método é que numa sala de aula fossem, vamos supor, 6 pessoas ali. Aí a discussão fica mais fluida, todo mundo consegue falar. Que é como é em Harvard, exatamente, como no Canadá e outros países são mais desenvolvidos, e também aí já tem uma universidade mais privada, tem outros sistemas lá. Acaba que pela faculdade, pela UNR ter tanta gente, o método ele não funciona como ele deveria funcionar. Funciona bem, só que ele poderia ser melhor. Tu é obrigado a chegar em casa e estudar, porque o seminário lá provavelmente tu vai absorver, sei lá, o 15, 20% do conteúdo devido os professores talvez não tenham uma didática tão boa, ter uma quantidade gigante de gente estudando. Sim. E quantas horas mais ou menos vocês estudam por dia? É muito variável, assim, porque realmente é bem cansativo, assim, quem vier para estudar medicina tem que estar preparado, assim, tipo, a sua cabeça fica mais ou menos as 24 horas pensando no conteúdo, como eu vou falar e estudar mesmo, tu tem que me preparar para estudar umas 8, 10 horas por dia. Então, vocês consideram que dá para trabalhar enquanto faz a faculdade ou que é complicado? É possível. Tem gente que trabalha, né? Tem muita gente que trabalha. Sim. A Gabi ela é um exemplo de que ela consegue ter o empreendimento dela, claro que ela faz os horários dela e tudo, mas é possível. Sim, como os horários da faculdade também são um pouco flexíveis, o trabalho deve ser também. No caso, como é que tu faz mesmo? Tu vende produtos, tu dá banho em cachorro? Eu organizo o meu horário. Agora mesmo, esse ano eu não tava indo tanto na faculdade. E mesmo assim, eu organizava o meu horário pra pegar os cachorros pra dar banho de sábado, de sexta, domingo. Porque se eu pego e coloco um trabalho no meio da semana, pra mim não rende tanto dia. Sim. Então é muito mais a pessoa... Se é uma necessidade, realmente tem como. Não dá pra dizer que não tem como. Mas é muito mais a pessoa ter a percepção de qual o limite dela. Sim. Porque é cansativo. É muito cansativo tu conciliar as duas coisas. Sim. Beleza. E tem idade limite pra faculdade ou qualquer um pode? Nenhuma. Pode entrar... Eu mesmo, ano passado, tive 2 outros colegas de 30 anos. Tem muita gente, tem em casa na faculdade um senhor que deve ter o quê? Uns 70 anos? Não, ele tem mais. Ele tinha 87 anos. Nossa! Ele tá se formando agora. Era pela realização do sonho dele, assim. É muito possível. É muito que legal. Inclusive, tava me contando de um amigo que veio estudar medicina com a mãe. A mãe também veio estudar, né? Eles vieram juntos, começaram juntos a faculdade.
E agora teve a festa do final do 5º ano de medicina. E aí eles estavam juntos lá, concluindo uma etapa da faculdade. Sim, imagina, mãe e filho juntos. E muita gente também que tá no Brasil, às vezes já tem uma graduação, já é formado em alguma coisa, tem o receio de dizer, eu vou ter que começar tudo do zero e tal, mas a gente tem colegas aqui que já são formados em veterinária, nutrição, fisioterapia e principalmente da área de saúde, mas tem alguns que se formaram em direito, tem o sonho de vir fazer medicina e não é um empecilho, pelo contrário, a pessoa já sabe já como é que é estudar, já tem até bem mais facilidade. E o diploma de uma universidade daqui vale no Brasil? Como é que funciona essa questão? Vale no Brasil, mas você tem que fazer o revalida. É a mesma coisa do médico que se forma no Brasil pra atuar aqui, ele vai ter que fazer E é uma prova. É uma prova. O governo abre ela a cada tanto tempo. Tem alguns períodos e aí tem muita gente que eu acho que não sai, não é tipo de 2 anos, é eles que decidem, né? Exatamente. Não tem uma data pra ter a prova. Outra questão também é que o nosso diploma aqui na Argentina, ele pode, na maioria dos países da América Latina ou na Espanha também, não precisa de revalidação, pode então, trabalhar. Tu não precisa necessariamente voltar pro Brasil, mas se quiser voltar pro Brasil, tem a possibilidade de fazer essa prova do revalida. Né? Além do mais, a gente tá morando em Rosário, né? Tem muitas outras cidades na Argentina que te dão a possibilidade de fazer faculdade pública e sem vestibular. É igual a Sim, isso eu ia perguntar. As universidades públicas na Argentina, no geral, são assim. No geral, são assim. A UBA, ela tem alguma coisa diferente. Eu lembro que quando eu vim pra Rosário, a UBA é uma universidade também pública, só que é de Buenos Aires. Na época que eu vim, ela tinha tipo um 1000, como a gente comentou, um curso introdutório, mas era alguma coisa diferente. Eu não me lembro qual que é, mas ela tem algum... Ela tem um processo seletivo um pouquinho diferente, um pouquinho mais restrito. Mas também ele é muito nessa mesma linha, assim. A UBA, ela tá entre uma das melhores faculdades da América Latina. Geralmente é uma disputa entre a UBA e a USP, né, em relação à qualidade de ensino. Assim. Massa. E a UNR também. A UNR, que é que vocês estudam. Aqui em Rosário tem a UNR, mas tem universidades públicas e muitas outras cidades, né? Eu sei, a gente viu em Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, assim. Tem muitos lugares e todas são mais ou menos. Não só medicina, né? Sim. Outros diversos cursos que te dão a possibilidade de fazer uma faculdade pública. Sim. E o que eu ia dizer era o seguinte, que a gente mora em Rosário e a gente é apaixonado por Rosário. A gente não tem o desespero de se formar e ir embora pro Brasil. Nossa qualidade de vida aqui é muito boa e o nosso custo de vida, comparando com uma faculdade, se a gente fosse fazer uma faculdade do Brasil, não tem nem comparação. Sim, vamos aproveitar. Antes de entrar no curso de vida, como é que tá? Como é que foi que vocês escolheram Rosário? Por que vocês escolheram Rosário? Tu, por causa dela. Mas tu, por que tu veio pra Rosário e não pra Buenos Aires ou pra aquela cidade que tem na fronteira? Santo Tomé. Santo Tomé, que fica bem na fronteira com o Brasil, com o Rio Grande do Sul, né? Fica bem na fronteira com São Borja. Isso. Eu ia ir pra Santo Tomé, era a minha primeira opção, e aí eu fui pra Santa Catarina e a minha Dinda, ela tinha uma cliente que a filha dela morava em Rosário. Já tava tudo certo pra ir pra Santo Tomé. Santo Tomé é uma faculdade particular, ela tem uma faculdade de medicina e é particular. E aí acabou que eu conversei com a menina, ela me falou que a cidade aqui em Rosário era uma cidade super grande, ela tá entre a segunda e terceira maior cidade da Argentina. Não tinha nem comparação com Tem 1,5 milhão, mais ou menos. É mais ou menos isso. Não tem nem comparação. Muito similar a Porto Alegre. Isso. Assim, só que bem mais legal. Bem mais legal, bem mais segura. Bem mais bonita, assim, mas uma cidade mais agradável. Bem diferente, assim. Mas de tamanho é parecido, tem um rio. População, assim. É ótimo aqui. E aí ela me comentou de Rosário, me falou que era pública. E aí o que me deixou meio assim era a questão da distância, porque pra Santo Tomé eu ia levar de Bagé até Santo Tomé, eu ia levar umas 6 horas. Sim, porque mais ou menos. Nós somos do Rio Grande do Sul. E de Rosário, de ônibus, eu iria levar umas 16 horas. Mas aí eu falei com o pai, expliquei pra ele a situação, a gente veio conhecer o Rosário, tipo, a gente ficou apaixonado, tanto pela cidade, quanto pela faculdade, quanto pelas oportunidades que vai me proporcionar depois que eu terminar a faculdade. E aí, então foi o maior, além dela ser pública, e de dar por oportunidade, de ter tudo que tem, depois que eu me formar vai ser excelente. Sim, a cidade é excelente. É uma cidade que não se necessita de muito dinheiro, recurso econômico, para poder ter uma qualidade de vida boa. Assim, ela tem vários parques, é uma cidade que tem
uma quantidade muita natureza, exatamente, muita árvore. É uma cidade que ela é muito tranquila, até o próprio trânsito ele é bem organizado, não tem engarrafamento. Claro, obviamente tem, mas assim, em comparação a uma cidade grande, ela é em comparação com Porto Alegre. em comparação com Porto Alegre. E a própria segurança, que também não é que seja o lugar mais seguro do mundo, né? Sei lá. País desenvolvido não é tão seguro. Não é tão seguro, mas assim, comparado, vamos supor, a Porto Alegre, que a gente conhece, ou outras cidades que são capitais no Brasil, aqui é muito seguro. Eu tô aqui, eu saio da noite, nunca fui assaltado. A gente deu um giro grande, assim, pela Argentina agora, passamos pelas principais cidades, as maiores, e Rosário se destaca primeiro por ser muito arborizada. E na questão da segurança, as grandes cidades da Argentina, acho que com exceção de Buenos Aires, porque é muito grande, mas das cidades da Argentina, Rosário nem é a mais segura, mas ainda assim é muito segura, né? Tem Mendoza, Córdoba, são cidades também grandes, que tem um probleminha, mas se compara com o Brasil, são cidades muito seguras, muito tranquilas de se viver, e Rosário também. Quanto que é o custo de vida, mais ou menos? Pra vocês, que a gente sabe que custo de vida é algo extremamente relativo, tem gente que consegue viver com muito menos, tem gente que precisa de muito mais, as pessoas se alimentam de maneiras diferentes, as pessoas vivem de maneiras diferentes, um aceita morar num quarto, outro quer morar num apartamento inteiro, numa casa inteira, então custo de vida é algo muito relativo. Mas pra vocês terem uma ideia, os guris moram num apartamento, né, de um quarto, só pra eles, sala, cozinha, quarto separado, banheiro, e num lugar legal, numa prédio legal, numa localização muito boa, perto do mercado, perto da faculdade. E qual é mais ou menos o custo de vida de vocês? Contando que vocês têm 2 cachorros também, né? Bem importante. Eu e Vini, a gente gasta por mês em torno de R$2.000. Depende muito da cotação, depende muito das modificações de valores de mercado, que é o que tá mais alterando, né? 2.000 pros dois, 1.000 pra cada um. 1.000 pra cada um. 1.200. Sim. Não passa de 1.200 por mês. Sim. Até porque vocês recebem dinheiro do Brasil e a cotação agora tá bem propícia, né? Tá bem bom. Mas o que a gente o valor mais alto do nosso custo mensal é o aluguel. E é quanto o aluguel? 8 mil pesos a gente tá gastando de aluguel sem nenhum custo incluído, sem água, sem luz, sem nada. E aí depois é a alimentação. O mercado hoje em dia tá bem mais caro, subiu bastante. Mas para quem vem estudar aqui, tem até uma questão de praticidade. A faculdade possibilita fazer um documento que tem um restaurante que é para os universitários ali, que sai bem mais barato, uma comida boa também, e tem praticamente quase todas as refeições, não sei se todas as refeições, mas café da manhã, o almoço e a janta eu sei que tem, não sei se tem o café da tarde. Na Universidade de Córdoba, que a gente fez o tour, a primeira universidade da América do Sul, eles têm um restaurante universitário que custa, ficamos chocados com o valor da refeição, 40 centavos de peso. É um valor simbólico que eles cobram. Sim, qualquer universitário lá come, faz a refeição por esse preço. Então, tipo, tu nem considera o custo da refeição. Fica 50 pesos a refeição. Depende muito. Também é muito barato. Então pra vocês dá uns R$2.000, R$1.000 pra cada um. E se tu vai comparar isso com o valor que uma pessoa, até mesmo numa universidade pública no Brasil, paga, não se compara, né? R$1.000 pra vocês estudarem medicina. Eu mesmo morei em Santa Maria antes de vir pra Rosário. E o meu custo lá era em torno de R$1.500, R$2.000. Sim. Porque um cursinho, imagina, um cursinho pra entrar na faculdade já era quase R$1.000. Imagina pra fazer uma faculdade, que a gente sabe que uma faculdade particular no Brasil, hoje em dia não baixa de R$2.000, R$3.000 o início da faculdade. Sim, depois fora todos os custos, né? Aluguel, alimentação, água, luz. Aqui não, a gente tem uma faculdade excelente. Com um custo de aluguel que não é um valor absurdo, pelo contrário, num lugar super bom. Nosso custo, obviamente, a gente não tem um valor tão alto. Exato. Que muita gente provavelmente tem mais, porque a gente quase nunca sai. Sim, mas vocês comem bastante fora, a gente pede comida. Vocês não vivem uma vida econômica. Tem muitas promoções aqui. Muito rápido. Não, vocês não saem tipo pra balada, pra beber, mas vocês saem pra ir no restaurante, vocês pedem comida, vocês têm mais, é legal. Assim, não é uma coisa que a gente faz todo final de semana. A gente tem um limite, porque eu mesmo trabalho, mas é super limitado o valor que eu ganho. E o Vini também, tem o valor que ele ganha, mas também não é nada mais. Então a gente sabe que a gente pode comer, sei lá, 2 finais de semana. Depende. Bem São assim, tem várias maneiras de desfrutar e de aproveitar.
aqui a cidade é muito bonita pra sair, pra Tem muito passear. bar, tem muito museu. Quem gosta muito da vida noturna vai ter que se preparar um pouquinho melhor financeiramente, porque, tipo... Tem muita coisa. Tem bastante festa legal, tem bastante restaurante legal. Sim. Coisas pra fazer que requerem um poder aquisitivo um pouquinho mais desenvolvido, por assim dizer. Bom, vocês acrescentam mais alguma coisa? Acho que a gente falou bastante sobre o geral, né? Sobre a vida aqui, como é que funciona. Vocês estão felizes aqui, né? Dá pra perceber. Valeu a pena, então, ter vindo? Vale muito a pena. É uma baita cidade, uma baita oportunidade, conhecer uma cultura nova, ter um diploma de outro país. É muito bom. Falar outra língua, né? Com Já fica certeza. bilíngue, Com certeza. pelo menos. A Argentina é um país muito bom de viver, o pessoal aqui ele é muito receptivo, até porque se a gente conversar com os argentinos assim que conhecem bastante a história assim, da própria Argentina, ela é formada de imigrantes também. A Argentina é um país que foi colonizado, claro, pela Espanha, mas veio muitos italianos de outros lugares, então assim, eles têm a cultura muito receptiva com as pessoas estrangeiras, assim. Então, claro, depende muito da maneira que a gente vai se relacionar, mas no geral eles recebem muito bem, tem uma cultura muito bonita aqui, eles têm uma história, uma tradição muito legal. E além do mais, as cidades aqui são muito bonitas, a qualidade de vida é muito boa. É isso aí, então. Se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Depois a gente vai dar um jeito dos guris responderem esses comentários. E é isso aí. Obrigada. De nada. Tchau! Boa! É isso aí. O melhor foi... Cuspiu toda a letra. Tchau! Soltou só meus... Tem um negócio que é bem interessante, que não é tão, eu ia dizer que era irrelevante, mas é interessante, é que, por exemplo, se tu procurou um lugar na internet lá e tu quer ir nesse lugar, geralmente fica, qual ônibus eu pego, tem um sistema que tu liga aqui na Argentina e ele vai dizer, olha, tu tá em qual lugar? Tô em tal rua. Então tu pega tal ônibus, ele vai te deixar... Mas ele te diz por ter coisa e um aplicativo, não seria mais fácil? O Vini não é do aplicativo. Ele mas- mora aqui há 3 anos tem até um hoje não aplicativo. baixou o aplicativo de ônibus. Bom, mas agora... Sem o aplicativo. Aí eu acabei me atualizando aqui. Bom, Essa foi boa, parece coisa que tipo, nem tem um smartphone, tipo, liga, ele Pega o telefone fixo, que eu- liga, é que eu pega o tenho- orelhão. é que eu tenho um Nokia 1220 aqui. cara, ele Bom, rachou. Ué, vai saber se todo mundo tem aplicativo, não sabe. Não, foi bom, foi bom, Tá foi bom, bom. tá bom.